Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, minhas companheiras. Agradecer a participação de todo mundo. Estamos começando aqui mais uma live, mais um Dialogando com Jefferson Lima. E hoje nós vamos estar recebendo o nosso professor Vanderlei Corrêa, que é um dos coordenadores do movimento Jabutiana Viva e é também professor da rede municipal, da rede estadual de ensino aqui de Aracaju, no estado de Sergipe. E o nosso tema hoje é especificamente sobre o bairro no qual eu moro e que também o professor Vanderlei Corrêa também mora e vários outros companheiros e companheiras, que é o bairro Jabutiana, né? É um bairro que está tendo um crescente muito grande nos números de casos do coronavírus. É um bairro que vem crescendo muito em relação à sua população, né? Uma expansão muito grande pelo bairro. E a gente vem percebendo também um crescimento nos últimos dias dos casos do coronavírus, né? Isso preocupa muito, porque é um bairro que tem uma única unidade de saúde, é um bairro que tem uma precarização nos serviços básicos e infelizmente é um bairro que hoje tem, no último levantamento, 111 casos confirmados do coronavírus. Então a ideia é que a gente possa conversar com o amigo Vanderlei Corrêa, que é do movimento Jabutiana Viva, que tem um trabalho muito forte na comunidade, no bairro. Estou esperando ele entrar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né? Nós estamos vivendo uma pandemia em todo o Brasil. Infelizmente, no mês de maio é o mês que vem aumentando consideravelmente os casos, e aqui em Aracaju, em Sergipe, não é diferente. E no bairro Jabutiana, tem uma preocupação muito grande pela quantidade dos condomínios que existem, são muitos apartamentos, um bairro que cresceu muito, é um bairro que falta um serviço público de saúde com mais eficiência, porque só tem uma unidade de saúde para atender toda a sua população, e é um bairro que vem passando por um conjunto de obras, um conjunto de ações de forma não planejada, né? Infelizmente, e hoje a gente consegue ter um dado muito negativo em relação aos diversos bairros da cidade de Aracaju, né? Então eu vou esperar aqui, deixa eu ver se o professor já entrou, para a gente poder conversar um pouco sobre todo esse processo daqui do bairro Jabutiana, de Aracaju, de Sergipe, que ele falar um pouco, ele é um estudioso, né, do nosso bairro, para ele poder falar um pouco sobre tudo isso que vem acontecendo, qual a avaliação dele, o que é que ele acha, quais são os motivos, a orientação que ele tem para a população de Aracaju, mas em especial para a população do bairro Jabutiana. Dei um pause aqui na conexão, mas já retornamos. Estou esperando aqui o nosso professor Vanderlei acessar para a gente poder começar, para a gente poder conversar sobre o nosso bairro, sobre o bairro que vem crescendo muito, que é o bairro Jabutiana. E o professor Vanderlei ele tem um trabalho muito importante, junto, claro, com outros companheiros, com outras companheiras, em relação à questão ambiental, mas sobre o conjunto como todo, né, sobre o bairro como todo da Jabutiana e as dificuldades que o bairro vem passando. O bairro Jabutiana, infelizmente, é um bairro que vem crescendo o número de casos do coronavírus, né? Hoje saiu um dado, um levantamento, né, pela parte da manhã divulgada pela prefeitura, uma média de 111 casos na Jabutiana. Isso mostra que infelizmente está tendo um crescimento muito grande. No sábado, só para vocês terem uma ideia, no sábado nós tínhamos registrado 65 casos no bairro Jabutiana. Então praticamente dobramos o número de casos em menos de uma semana, né? Então isso mostra que infelizmente vem crescendo muito o número de casos no bairro Jabutiana, em especial, né, Sol Nascente, JK, Santa Lúcia, os loteamentos, aquela região ali do Largo da Aparecida, aquela região do Aloque, enfim, várias localidades que vem tendo um crescimento muito grande do coronavírus, um crescimento muito grande dessa pandemia. E isso demonstra uma preocupação muito grande de nossa parte, porque é um bairro que tem somente uma unidade de saúde da família, é um bairro que vem passando por um déficit de serviços públicos muito grande, e por outro lado é um bairro que vem crescendo, né, muito nos últimos anos, né, inclusive tendo vários problemas em relação às enchentes, aos alagamentos, em relação à saúde pública, em relação à educação também, acesso às creches daquelas famílias, ao trânsito. O trânsito do bairro Jabutiana hoje é uma situação muito complicada e quem é morador sabe bem do que eu estou falando, né? Nosso amigo Cleverton aqui já mandou mensagem. O nosso Jabutiana sofre hoje
por conta do crescimento desordenado. Antes tínhamos apenas Sol Nascente e JK, depois Santa Lúcia. E há algum tempo a quantidade de condomínios que foram criados. Isso é uma realidade. Eu sou morador daquele bairro ali desde quando eu me conheço por gente, né? E antigamente, né, não muito distante, era um bairro que tinha uma certa organização, era um bairro que tinha um acesso das pessoas de forma mais tranquila, a unidade de saúde era suficiente, as escolas que existem eram suficientes, mas hoje isso não é a realidade. Hoje a realidade é totalmente diferente, né, do que nós estamos, do que vivíamos no passado. É uma realidade com muitas dificuldades, com muitos problemas no bairro, e o problema mais recente agora é o número de casos do coronavírus e o crescimento. Então, o nosso amigo Antônio Vanderlei aqui, nosso professor, entrou. Eu vou adicionar ele aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Ele que é Jabutiana Viva e também tem um trabalho muito interessante na comunidade, com dados interessantes desse momento da pandemia, com informações importantes para a gente poder conversar. O Kim mandou aqui: o Joaquim, que é a escola fechada é um dos maiores absurdos. Minha mãe foi colaboradora na escola e sei bem o trabalho que foi. Isso é verdade, é outro problema também na comunidade. Então, o bairro Jabutiana ele vem passando por vários problemas, né? E o mais recente é o caso da pandemia do coronavírus. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem com você? Tudo bom, né? Você está me ouvindo Estamos à bem, sua né? disposição. Ah, Estou maravilha. sim. Eu iniciei aqui fazendo um pouco da apresentação do trabalho que você tem através do movimento ambientalista Jabutiana Viva, né, da sua relação com a comunidade e falando um pouco também dos problemas que a gente vem passando. O problema mais recente, que é o nosso assunto na noite de hoje, é o crescimento muito grande nos últimos dias, né, dos casos, né, do coronavírus no nosso bairro, no bairro Jabutiana. O último dado, o último levantamento no dia de hoje confirma 111 casos, isso os casos notificados, fora os casos, né, que não foram notificados. E esse crescimento demonstra muita preocupação para a gente. Eu que sou morador, você também é morador e várias outras pessoas estão nos acompanhando. Então eu queria que você pudesse falar um pouco como é que você, através do movimento, dos seus estudos, do trabalho que você desempenha na comunidade, vem observando esse crescente em relação aos casos de coronavírus no bairro Jabutiana. Olha, nós temos um bairro com um crescimento extremamente acelerado desde 2006, 2007, né? E o crescimento foi tão grande que ele extrapolou os limites com São Cristóvão. Hoje nós temos cerca de 11 condomínios que fazem parte do município de São Cristóvão, inclusive a municipalidade do município vizinho criou um novo bairro, né? O bairro Governador Marcelo Deda, que é essa grande quantidade de condomínios que estão além da linha imaginária com Aracaju, ou seja, que extrapola a zona oeste de Aracaju, né? E vai além do bairro Jabutiana, pelo lado do Poente. Então, a professora doutora Vera França, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, ela fez um estudo de campo em 2018 que ela contabilizou só nas proximidades aqui do bairro, sem levar em conta aqueles condomínios nas proximidades do Rosael, do Eduardo Gomes, né? Mas bem próximos aqui ao bairro Jabutiana, 11 condomínios novos, né? Então, nós temos aí, somando esses 11 condomínios, nós temos uma quantidade de domicílios de 2.739 domicílios. Né? Tem condomínios aqui que têm 384 apartamentos. Né? Se você for multiplicar isso por três moradores, né? Dá um total de 2.452 pessoas. Então, você veja, aliás, 1.452 pessoas, um condomínio. Né? Então, você tem uma superpopulação. Levando em conta que não estamos contabilizando os povoados Várzea Grande, Aloque, Barreiro e os loteamentos Parque das Mangueiras e Parque das Oliveiras. Então, nós não estamos contabilizando. Se formos contabilizar isso, a gente chega a 9.000, quase 10.000 habitantes. E não houve um planejamento. Né? Não foi um bairro planejado.
na verdade, foi se liberando, a DEMA, né, na época, foi liberando para a construção de condomínios, mas não se pensou em espaços para comércio, para serviços, inclusive serviços públicos, né? Quando você passa vindo do Sol Nascente, né? Angra de Neves, pegando ali a Avenida Cesar Neves, Sol Nascente JK. Depois que você cruza a ponte, você não encontra nada com relação a serviços públicos. Você não encontra uma unidade de saúde, você não encontra uma instituição de segurança pública, uma escola pública, nada. Simplesmente só tem o quê? Coleta de lixo, né? A coleta de lixo e transporte público incipiente, que não atende às demandas da população. Então, tudo que aquela população imensa precisa, eles têm que sair do condomínio, né? Então, mesmo sendo uma vez por semana que seja, um morador, né, o pai ou a mãe de família, digamos assim, tem que sair para abastecer o carro, porque não tem posto de combustível, tem que ir no supermercado, então é fora daquela área, né? Ou tem que ir no açougue, ou, enfim, fazer aqueles, assim, buscar aqueles serviços essenciais, porque uma vez ou outra pessoa precisa sair, mesmo aquelas que aderiram ao confinamento, né? Usam o elevador, né? Então nós temos aí o quê? Condomínios, todos com elevador. E nós sabemos, né, isso é corrente já nas redes sociais, que junto com o transporte público, os ônibus urbanos, né, supermercados e hospitais, os elevadores são os espaços, digamos assim, onde pode acontecer em maior situação a pessoa contrair o vírus, outros vírus e da vez, vamos dizer assim, né, o coronavírus. Então, aí você tem esses casos gritantes. Então, nós temos aí, você citou o caso de hoje, eu tenho três dados aqui, né? Dia 9, que foi sábado, 68 pessoas contraíram o vírus aqui no que a prefeitura denomina de bairro Jabutiá. Dia 11, segunda-feira, 87. Então, nós tivemos aí um acréscimo de 19 pessoas a mais. E hoje, como você citou, dia 13 do 5, 111 pessoas, mais 24. Então, de sábado para aqui, nós tivemos um aumento de 43 pessoas a mais. Agora, isso envolvendo o bairro Jabutiana e essas adjacências além dos limites com São Cristóvão. Nós não estamos querendo tapar o sol com a peneira, de forma alguma. Sim, não queremos minimizar. A situação é grave, né? Sabemos que no Brasil, e Sergipe não é diferente, Aracaju não é diferente, a quantidade de testes é insuficiente, está muito aquém daquela assim, sugerida pela OMS, por exemplo, né? Então, o Brasil é um dos países assim, que tem um índice mínimo de testes, e isso é extremamente preocupante. Os dados aqui que nós temos são oficiais. Por que contabiliza-se bairro Jabutiana? Por quê? Porque a maioria da população se identifica, dessa população que está em São Cristóvão, desses 10 mil pessoas, se identificam com Aracaju. Eles são aracajuanos, né? Moraram em outros bairros, ou até mesmo aqui no bairro Jabutiana, adquiriram o imóvel próximo aos pais, próximo àquela área em que eles viviam, mas todos os serviços, inclusive médicos, inclusive serviços médicos hospitalares, eles procuram o quê? Aracaju. Então, eles se sentem aracajuanos. Então, quando eles chegam na unidade de saúde, que é detectado que eles têm positivo o coronavírus, qual é o seu endereço? Eles dizem o nome do condomínio e dizem bairro Jabutiana, próximo ao Santa Lúcia. E aí é contabilizado como Aracaju. Então, assim, cria um temor muito grande. Hoje mesmo, eu conversando com um vizinho aqui na porta, e ele me diz, mas rapaz, já está esse número todo, só aqui no conjunto. Eu digo, não, peraí, vamos com calma. Não é no conjunto, é no bairro e além do bairro, porque a prefeitura ela não tem assim, essa compreensão, até porque ela trabalha em cima de dados que as pessoas dão, né? Então, ela trabalha em cima de dados que as pessoas dão. Então, quando a pessoa diz que mora no bairro Jabutiana, então se anota bairro Jabutiana. Mas nós temos essa multidão de condomínios além da linha imaginária, né? Como é linha imaginária, ninguém sabe onde começa nem termina um e o outro, né? É verdade, professor. E isso que você falou da unidade de saúde é uma questão preocupante, porque nós só temos uma unidade de saúde, né? Nessa região toda, que é aquela unidade ali localizada perto dos prédios, no antigo campo de futebol que tinha, né? No Sol Nascente. No Sol Nascente. De saúde da família é o Manuel de Souza Pereira. Né? Isso, inclusive é uma a gente... unidade assim, que eu chamaria de heróica,
É mas que não verdade. cobre, Não não consegue, cobre. né? Não consegue. Seis, tem 6 equipes de saúde da família, né? Então não cobre aquela região. Já lutamos, né? Eu já fiz parte do conselho de saúde, local de saúde aqui do bairro, já fui membro, Sim. e esse conselho até hoje luta por uma unidade de saúde no Santa Lúcia. E Tem um pasme projeto, você, inclusive, né? Tinha um projeto, já inclusive. veio recurso 2 vezes para a construção da unidade de saúde, mas a prefeitura não tinha condições, segundo se alegava na época, não tinha condições de comprar um terreno para a construção da unidade de saúde, né, no Santa Lúcia, que iria cobrir o Santa Lúcia e adjacências, né? Perfeito. Então, mas hoje nós só temos realmente um único, temos o do Largo da Aparecida, né? Mas é pequena, só mesmo para a população do Largo da Aparecida, é uma unidade de saúde pequena, e temos uma LOC também, em que o médico vai, assim, algumas vezes por semana, né, dentista, mas é também só para aquela comunidade. Eles não têm, assim, uma dimensão para atingir para cobrir uma população de milhares de pessoas, né? Então, as pessoas recorrem a Aracaju, né? Tudo recorre a Aracaju. Então, daí, esse grande índice pelas estatísticas aqui da prefeitura, né? Depois do bairro Farolândia é o que tem mais casos, mas nessas condições, que parte da população do bairro Marcelo Deda, em São Cristóvão, também é contabilizada como jabutiana. Isso E- cria um estigma, né? É, Cria um estigma e cria uma apreensão ainda maior na população, digamos assim, tradicional do bairro, né? A é população mais verdade. antiga, né? É Então, verdade. Não, isso que problemas que você as pessoas estão falou assim, é uma bem realidade, maior. porque, como você bem disse, a vizinhança, enfim, a gente acaba conversando por mensagem, grupos de WhatsApp, tá todo mundo em pânico, né? Assim, não podemos também dizer que a situação está muito grave, mas todo mundo preocupado, né? Principalmente as pessoas que moram nesses condomínios, porque de fato está tendo um crescimento também nesses condomínios muito grande, muito elevado. Esses riscos que você bem colocou, a questão do elevador, dos espaços de vivência que tem no condomínio, né, o acesso às vezes das crianças, dos idosos, tudo isso é algo muito preocupante, né? Mas como é que você vê, Vanderlei, esse crescimento dos casos de coronavírus e a relação com o crescimento desordenado do bairro, né? Qual é a sua avaliação nesse sentido? Porque, como você bem colocou no início, foi um bairro, eu tenho 32 anos, né? Minha mãe mora há mais de 40 anos no Sol Nascente, né? Então a gente mora aqui no Sol Nascente, eu tenho 32 anos que moro no Sol Nascente, mas de uns 10, 15 anos para cá, o bairro cresceu de uma forma assim assustadora, né? E com ele vem os diversos problemas, né? E agora mais recente é o caso do coronavírus, casos mais elevados em relação a outros bairros, né? Como é que você vê isso? O crescimento desordenado com a questão do coronavírus tem um impacto no número de casos no nosso bairro? Certamente. Olha, nós temos 2 situações que mostram o quanto esse crescimento foi desordenado, foi sem planejamento. As inundações, que não é o tema de hoje, né? É, As inundações, e agora a epidemia. Com a epidemia, aflora os problemas urbanísticos do nosso bairro, né? Essa população densa, sem assistência médica hospitalar no local, né? Claro que, infelizmente, nós percebemos assim que cerca de 50% da população, aí a gente inclui também o nosso bairro, não está aderindo ao isolamento social. Isso é preocupante. Então, isso é algo assim generalizado no Brasil, parece, né? Pelo que mostram as reportagens aí da grande mídia, né? Da comunicação social. Então, temos esse fator. Mas esse adensamento em si, ele já é um problema, né? Principalmente quando você não tem serviços. Em tudo as pessoas precisam sair, se locomover, pegar ou transporte público, ou motoboy, ou seu carro particular, para as coisas mais simples, né? Então, tem um item em casa que faltou para você fazer o jantar, você tem que sair, percorrer alguns quilômetros para ir comprar esse item, se expor às se pessoas e tudo expor, mais, né? né? Atentados e Exatamente. tudo mais. Você tem essas situações, né? Então, as pessoas são dependentes de outro bairro. Então, tem que se locomover. Eu moro aqui perto da Avenida César na Regis, a Avenida Sol Nascente JK, né? Aquele Sim, a eixão, principal, na brincadeira. né? Isso. E a gente percebe assim a grande quantidade de movimento intenso.
né? A gente diz, mas o que é que essas pessoas estão trafegando tanto? Se os shoppings estão fechados, se os barzinhos, né, as áreas de lazer também estão fechadas, para onde é que esse pessoal está indo? Fazer compras, ir atrás de serviços, né, inclusive médicos, hospitalares, né? Então, as pessoas precisam. Então, elas trafegam e nisso se expõem, né? Logo, quando sai do apartamento, já pega o elevador. Então, esse é um fator. Estava conversando com uns profissionais da saúde, pronto, da unidade de saúde da família, Pereira, eles colocando o risco que essa multidão de pessoas usando só em usar o elevador, não precisa nem sair do condomínio, só em usar o elevador já estão correndo risco, né? Então, vocês vejam vocês. Em outros países, que é que quando há uma expansão imobiliária, se pensou em quê? Em vez de condomínios de prédios, em vez de torres, em casas, né? Em grandes condomínios de casas, em que as pessoas têm mais espaço, né? Que existe mais espaço entre uma residência e outra, não é todo mundo apinhado em caixotes, né? Então, é uma residência coletiva, mas ao mesmo tempo individual, do ponto de vista de que as pessoas têm um espaço próprio, né? Não precisa tanto assim ter contato praticamente físico uns com os outros. Aí nessa hora de um isolamento social, nessa hora da epidemia, a gente vê o quanto isso é gritante aqui no nosso bairro, né? Então é essa a avaliação que o pessoal faz. É verdade. Inclusive tem algumas mensagens já aqui, professor. Eu queria já aproveitar para ler aqui. Tem a mensagem de Yasmin, ela falando aqui, que é minha companheira, minha namorada, falando aqui exatamente. Além de todo o problema estrutural, as pessoas não estão respeitando o isolamento. A nossa amiga Sara França, ela diz, Vanderlei, o índice de isolamento social no Jabutiana está baixo. É verdade. Infelizmente, as pessoas não estão nas suas casas, segundo as estatísticas do Inloco e da prefeitura, né? Isso é um problema real, como você bem colocou. Nosso professor Jódines, ele diz aqui, infelizmente as pessoas não estão acreditando no potencial da letalidade do Covid-19. Sara, ela fala novamente, não só o elevador, mas as áreas comuns que necessitam estar fechadas. É verdade, porque são condomínios, como você bem colocou, pequenos, né, assim, nas áreas comuns, né, tudo muito próximo. Então, uma simples saída de uma pessoa de sua casa, às vezes para deixar o lixo na porta, né, no local da lixeira do prédio, ou às vezes para ir comprar um pão, comprar um café, o risco é muito grande, porque ela tem contato com outras pessoas, né, do próprio condomínio ou nas ruas que são também ruas apertadas. É um bairro que, por exemplo, está passando por uma parte de obra em algumas regiões, né, que isso também dificulta o acesso, né, e o trânsito das pessoas. Então, tudo isso é algo que nós estamos vivenciando. Mas você falou uma questão muito importante, que é a questão do comércio, né, e da presença das pessoas nas ruas, né? Como é que você está vendo isso? Assim? Qual a orientação? Eu sei que você tem um trabalho muito forte na comunidade, conhece muitas pessoas, como você bem falou, mora perto da avenida também. E vira e volta também eu tenho que comprar algumas coisas para minha mãe, para o meu pai, né? E vejo de fato a presença muito grande de pessoas, inclusive na praça do Sol Nascente, sentados, caminhando, presença de motoboys, de mototaxistas, enfim. Isso gera uma preocupação muito grande. Fora isso que praticamente aquela nossa avenida, né? A avenida aí perto da sua casa, ela quase 100% comércio agora, né? Praticamente todas as suas casas foram transformadas em comércio de bens e serviços, exatamente. Como é que você vê isso? Qual a orientação nesse momento? Você que está conversando, muita gente está assistindo a nossa live. Qual a orientação que você dá para que essas pessoas possam ter os devidos cuidados minimamente no trânsito ali, no centro, na região do nosso bairro? Aqueles que as autoridades sanitárias nacionais, estaduais, internacionais estão colocando, né? Eu fico em casa, eu sair só o indispensável, né? Eu mesmo, por exemplo, procuro um horário que eu imagine que o supermercado esteja mais vazio. Mais vazio. Os supermercados, eles fecham aqui por volta alguns deles, por volta das 21 horas, então eu vou perto desse horário, que já não tem muita gente, né? Então eu procuro esses horários. Em outros horários, se faz fila. Então, a gente, quando tiver que sair, tem cuidado, usar máscara, né, manter o distanciamento, lavar as mãos, água e sabão, álcool gel que seja.
enfim, ter todos os cuidados, né? Isso aí o mínimo possível, né? Ter esse cuidado, respeitar, porque nós brasileiros, nós temos aquela certa algeriza os políticos, né? Sim, Alguns até por causas justificáveis. é Então, em verdade. nome dessa visão crítica grande com relação à classe política, é, num momento como esse, a retaliação é não cumprir aquilo que vem. Só que aquilo é científico, não é Exatamente. uma deliberação política, é uma deliberação baseada em dados técnicos científicos. Né? E é a vida da gente que está em jogo, é outra setor. E quem tem que mais cuidar da vida da gente somos nós mesmos, a população. Né? Então, o meu recado é que as pessoas cumpram as determinações, porque é o melhor que a gente tem que fazer. É claro que muitos falam, tem um problema econômico. Né? Realmente, o problema econômico viria, né? A crise econômica viria de qualquer forma. Sem isolamento, ela viria a médio prazo, né? Porque é o efeito dominó. Os países europeus, Estados Unidos entram em crise, e isso repercute no Brasil. Né? O problema do desemprego é um problema sério, mas o problema da vida é o maior. Né? Quando a gente deixa a vida em segundo lugar, os outros direitos eles perdem o sentido. Não existe sentido em reivindicar direitos quando o direito à vida está em xeque. Porque esse é o grande direito. Sem ele, os outros não têm o menor sentido. Sem falar, né, professor, que tem uma política, infelizmente, negacionista, né, que é histórica. Né, você que é da área da história também, assim como eu, que é a política negacionista de não acreditar na ciência. Né? Isso aconteceu nas outras pandemias do século passado, do início desse século, enfim. E, infelizmente, vem à tona novamente. Né? Muita gente acha que isso não acontece, isso é mentira, não é verdade o que eles estão dizendo. E eu sou daqueles que digo o seguinte: o problema da economia não é o isolamento social nem a quarentena. O problema da economia é o vírus. E para É o vírus. a gente retomar a economia, nós precisamos vencer o vírus. Então, quanto mais tempo a gente demorar para seguir a orientação do isolamento social, da quarentena, algumas regiões agora com lockdown, né, o tranca-rua, quanto mais tempo a população subestimar a força do vírus, mais tempo vai demorar para retomar a economia no nosso país e em todo o mundo. Estados Unidos é exemplo disso, exemplo negativo, e a China e agora já a Alemanha, a própria Espanha, são exemplos positivos. Tiveram períodos, né, de grandes dificuldades, mas eles já estão conseguindo retomar um pouco a nova normalidade, né, que eu costumo dizer isso, a nova normalidade econômica e social. Então, essa luta, né, de muitas pessoas de que esse vírus não existe, isso é mentira, não é tão grave assim, é um erro muito grande, um erro social, que nem você bem colocou, porque não afeta somente a sua própria pessoa, afeta a toda a comunidade. Nós vivemos numa sociedade, então a sua falha no isolamento social, o seu negacionismo em relação ao vírus pode atingir outras pessoas que moram nos condomínios, que moram, né, perto da sua residência, tudo isso, e acaba... Familiares, né? Exatamente, e acaba dificultando a volta da economia. Né? Ninguém está querendo aqui desemprego, ninguém quer uma economia quebrada, um país com dificuldade, ninguém está querendo isso. Agora, infelizmente, aconteceu esse vírus. Eu vou ler aqui, professor, várias perguntas, a turma está participando muito, e quero agradecer aqui a presença de muita gente. Olha, tem que voltar aqui um pouco a tela para a gente poder conversar mais. A Sarela mandou aqui uma outra questão muito importante. Analisando os dados da prefeitura, tenho percebido que os bairros com maior número de contaminados são os mais verticalizados. Jabotiana é um deles. Jabotiana, Farolândia, os Jardins, né? Que também tem muitos condomínios. Agradecer aqui a presença de muita gente. Meu amigo Naldinho lá de Itabaiana, nosso companheiro, a Janaína, Ivo, Adriana. Ela diz aqui o seguinte: professor, o pessoal que trabalha em lotéricas com dinheiro, observei que estão sem luvas. Quem manuseia dinheiro precisa usar luvas, precisa ter muito cuidado. É verdade. Nosso professor Abacaxi aqui: governantes devem garantir o bem-estar da população, que perdeu sua renda e está em necessidade desesperada de comida, saneamento e outros serviços essenciais. Exatamente. O Estado precisa ajudar agora as pessoas, né, a poder enfrentar esse momento.
O Douglas, ele diz o seguinte: o novo corona, não existe dados científicos e muito menos especialistas. É novo vírus, sem estudos científicos anteriores. A Sara, ela coloca aqui 111 casos na Jabutiana. Nossa amiga Margarete: infelizmente, além da questão financeira, falta consciência nas pessoas. Precisamos conscientizar mais as pessoas para a realidade que estamos vivendo. Yasmin, ela diz o seguinte: quanto mais tempo as pessoas na rua, mais tempo para a economia voltar ao normal. Então, assim, muito importante essa interação aqui no dia de hoje com o nosso professor Vanderlei. Eu queria que você pudesse falar mais um pouco o seguinte, Vanderlei, que aí é outro problema que começa a surgir novamente no nosso bairro, que são as enchentes, né? Já está começando a chover novamente aqui em Aracaju, nosso bairro já está passando por algumas dificuldades, né? Infelizmente, é algo corriqueiro aqui na Jabutiana, aqui no São Nascente, JK, Santa Lúcia, adjacência. Como é que você já está visualizando isso, né? Qual é a preocupação? O que é que as pessoas precisam se conscientizar mais? Porque é um outro problema real do nosso bairro, fruto desse crescimento desordenado, dessa falta de política pública, da falta de serviços públicos. E no momento de pandemia, né, imagine como isso vai chegar, né, um nível muito maior do que nós já estamos vivendo hoje, né? Um período de enchente. E fora o risco da enchente, tem o risco maior, que é o risco do vírus, né? Exatamente. Se você me permite, eu queria só explorar um pouco uma Claro. fala sua de poucos minutos, para depois a gente entrar. Não, Bem com rápido. certeza, com certeza. Você citou que existe um histórico, e realmente isso é verdade, eu trabalho com história também, né? Sou professor de história, e existia uma descrença da população brasileira, se nós pegarmos o caso da gripe espanhola, né? Mas isso foi há 100 anos atrás, onde os meios de comunicação eles eram só o quê? Jornal, né? E a maioria da população era analfabeta. Então, as pessoas não eram esclarecidas. Hoje, a gente não pode argumentar isso, a falta de esclarecimento. Então, é assim, uma atitude extremamente irresponsável, com perdão da palavra, né? Perfeito. Extremamente irresponsável você negar uma pandemia, né? A comunicação social aí fala de outra coisa, né? Em termos de morte, inclusive no Brasil, o Brasil aí chegando a níveis alarmantes, e as pessoas não acreditando, ou seja, as pessoas caindo no campo da crença ou da descrença, como queira, né? Então é algo absurdo, é surreal. Né? Sem falar nos nos fake news, né? Nas fake news que hoje existem, né? Sem falar nas fake news, né? Que ajuda, infelizmente, a propagar. Exatamente, Né, a confusão, né? A criar confusão. Bom, com relação às inundações, todo inverno é uma preocupação imensa da nossa parte, né? A parte do movimento ambientalista e das associações aqui locais, dos grupos organizados aqui do bairro. Porque nós somos um bairro assim, extremamente frágil do ponto de vista das inundações. Temos uma topografia que eu chamaria de fraudulenta, né? Porque a topografia do Baixo JK é algo assim absurdo, né? Ela se nivela quase ao nível do rio em condições normais do regime do rio. O Largo da Aparecida mesmo, do ponto de vista topográfico, é uma aberração, né? O Santa Lúcia é um pouco mais alto que o JK, mas teria que ter sido um aterro maior, mas foram aterros assim insuficientes. Então esse já é um grande problema, né? Então, e nós temos um rio que extremamente assoreado, né, com as matas ciliares sendo devastadas, com aterros gigantescos feitos nas margens desse rio. Então, um rio extremamente assoreado, cada vez mais estreito e mais raso, certo? E a grande quantidade de empreendimentos imobiliários que impermeabilizam o solo, fazendo com que a macrodrenagem e a microdrenagem ela seja toda canalizada as águas da chuva para esses rios, né? Porque eu chamo são dois rios, né? É o rio Poxim-Açu e o Poxim-Mirim, que se bifurcam aqui nas proximidades ali do Parque dos Faróis, né? E Nossa Senhora do Socorro, e passa a ser um rio só, que é o Poxim, né? Então, são duas vertentes de água, né, que vem assim, com grande força aqui para o nosso bairro. Então, nós temos esse problema topográfico, esse problema hidrográfico, e esse problema do crescimento vertiginoso, crescimento urbano vertiginoso, que não levou em consideração o regime do rio, não levou em consideração a topografia, né? E é uma sequência de erros absurdos. Então, todo o inverno, para nós, é um motivo de grande apreensão. Nós propusemos várias políticas públicas aqui para o bairro, né? Por exemplo, uma delas, nós estamos cobrando agora, exatamente,
que é a limpeza, a desobstrução da microdrenagem. Não só fazer o que a prefeitura fez, quando começaram essas chuvas aqui no começo de abril, né? Meados de abril já caíram chuvas, né? Sim. Houve entupimento das chamadas bocas de lobo, né? As entradas para as galerias do sistema de drenagem urbana, e eles fizeram a limpeza. Muito bem, a limpeza ajuda, né? Mas só fizeram a limpeza da boca de lobo e da galeria. Não fizeram dos condutos, ou seja, dos canos subterrâneos, que, como você bem frisou, o Sol Nascente tem 40 anos, o JK tem 39 anos, né? O Santa Lúcia já vai para 30 anos. Então, essa malha da microdrenagem ela precisa ser reestruturada, precisa ser limpa, onde existe obstrução, né, ser retirada. Infelizmente, parte da população não contribui jogando lixo, né, jogando assim, material que pode ser reciclado, e nós temos a coleta seletiva do lixo de sexta-feira aqui no bairro. O nosso bairro foi um dos primeiros, depois de Inácio Barbosa, o Jabutiana foi o primeiro bairro, o segundo, no caso, né, a ter a coleta seletiva de lixo, de sexta. E nós temos vários PEVs, que são os pontos de entrega voluntários, aquelas caixas de coleta que ficam nas praças. Na Praça do Santa Lúcia temos uma, aqui na Praça do São Vicente temos outra, temos mais uma ali naqueles condomínios do loteamento Celuta Porto, que são aqueles condomínios que ficam ali entre a Pio Décimo e o Largo da Aparecida, ali paralelos a Tancredo Neves, né, que são 15 condomínios ali próximos ao rio, né? Ao fundo já temos ali a mata, a galeria, digamos assim, o manguezal do Rio Poxim, né? Então, tem essas opções para a gente não jogar lixo. Então, a população tem que fazer sua parte também, né? Agora, quando houve a enchente, a inundação de 2019, em julho de 2019, nós e os outros movimentos fizemos uma série de reivindicações, né? A limpeza e alargamento dos canais, a drenagem, o trabalho de desobstrução do rio através da dragagem, né? A construção de uma outra barragem, porque a barragem da DESO ela é no Poxim Açu, né? Poxim Açu quer dizer grosso, grande, né? Em Tupi. E o Poxim Mirim quer dizer o Poxim pequeno. E temos o Poxim pequeno, o Poxim Mirim, que não tem nada que segure as águas dele. E a barragem segura a água do paredão, digamos assim, né? Para montante. Mas para jusante, não. Que chover da barragem para cá, essa água toda vai vir para nós, né? Então, seria a construção de uma barragem também, né? Sistema de alerta. Tudo isso a gente sugeriu, a gente pressionou, a gente foi à Justiça, Ministério Público Federal. Por que Ministério Público Federal? Porque foi um banco público, um banco federal, quem financiou a maior parte dos condomínios, a maior parte dos empreendimentos, né, aqui do bairro. Então, tudo isso nós fizemos. Foi criado um grupo de trabalho pela prefeitura, mas esse grupo de trabalho não foi adiante. Nós não vimos, assim, obras que, de fato, viessem a fazer a diferença, minimizar o problema, né? Infelizmente, a gente não pode dizer que o problema pode ser resolvido, assim, em definitivo, não tem mais chance nenhuma de ter inundações, porque vivemos perto de um rio, e o rio tem seu regime, né? Antes eu vim morar aqui, na casa que eu morava, um pedreiro morava aqui na Jabutiana, que foi a rua que deu nome ao bairro, né? A Rua da Jabutiana, a Estrada da Jabutiana, e ele disse, olha, ali enche muito e tudo. E isso já o quê? Nos anos 70. Né? Então, eu já falava dessas inundações. Imagine agora, né, com essa topografia insuficiente, com essa grande quantidade de condomínios impermeabilizando o solo. Por exemplo, você tem nas colinas, pronto, a oeste, já em direção a São Cristóvão, o bairro Marcelo Della, né, como é denominado agora, você tem as colinas com construção de grandes condomínios. Aquilo ali é um crime do ponto de vista da drenagem urbana, da macro-drenagem. Por quê? Porque aquela colina tem que estar com sua mata original, né? Para quando chovesse, parte da água da chuva ficar retida nas árvores e depois evaporar, e parte ficar no solo e no lençol freático. Então, porque essas colinas elas são também do sistema de drenagem. Mas não, você impermeabiliza tudo, enche de prédios, e aí quando vem a chuva,
essa água desce uma velocidade tremenda para onde? Ao rio. Então você tem essas situações aí, que são situações irreversíveis, né? A topografia do JK, do Lago da Aparecida, é irreversível. Né? Tivemos também problema de aterro das lagoas, né? Nós somos a favor da obra de esgotamento sanitário feito pela TES, somos a favor, e principalmente num bairro suscetível a inundações, nós somos a favor porque com um sistema de drenar, desculpe, um sistema de limpeza dos esgotos, né, de esgotamento, diminui a chance de moradores, além de ter sua casa invadida, né, além de ter seu condomínio com água na rua, sem poder sair de casa, você tem contato com a água que é misturada ao esgoto. Então, a chance de você ter doenças graves, como a leptospirose, por exemplo, uma doença letal, né? Verminose de vários tipos, né? Febre tifoide, entre outras, com o esgotamento, você tem menos chance de contrair doenças. Mas isso não impede a inundação. Né? Mas aí foi a DESF que fez a estação de tratamento, está construída a estação de tratamento em cima assim, na margem e em cima da Lagoa Doce. Da lagoa. Né? Então, por que as lagoas são importantes aqui? Porque são receptáculos de água da chuva. Né? Elas são, digamos assim, espaços de contenção. Tem outra lagoa muito grande, mais ao norte, que é a Lagoa do Areal, né? Que fica ali nas proximidades do fundo do campus da UFES, né? Que aquela lagoa é fundamental, aquela mata que fica ali naquele quadrante da Tancredo Neves, com o Marechal Rondon, com a UFES, aquela mata enorme, aquela mata é crucial. Se aquela mata for devastada e em seu lugar for coberta de asfalto, de concreto, meu Deus, eu não posso nem imaginar o que vai ser de nós aqui, né? Porque é mais área impermeabilizada, é mais velocidade da água da chuva descendo para o rio, em maior quantidade, né? Então o problema é muito sério. Então nós estamos assim nessas situações. Essa falta de planejamento, essa falta de respeito à sustentabilidade, aos princípios da sustentabilidade do nosso bairro, né? É quando vem problema de chuvas torrenciais e agora o problema da vez, né? O coronavírus, né? A epidemia, a gente vê o quanto o bairro urbanisticamente ele é frágil, o quanto se foi cometido de desatinos, né? Urbanísticos, né? Que nunca deveria ter sido feito, mas está feito. E esse é o grande problema. Então, a gente cobra das autoridades aquelas propostas que nós fizemos lá desde 2015, mas repetimos em 2017, repetimos em 2019, né, em julho de 2019, quando o inverno já estava, pelo menos a parte de chuva do inverno, né, porque o nosso inverno começa em junho e julho, né? Isso. Mas as chuvas elas são mais torrenciais em abril, principalmente em maio, né? Em maio é o período mais... Nós já estamos já com chuvas, né? Sim, já estamos com chuva, né? Essa zona, essa área de convergência do Atlântico aí, que os meteorologistas falam, está castigando o litoral do Nordeste, né? Então, porque o oceano continua quente, né? O oceano, principalmente naquela proximidade ali da linha do Equador, a água é quente, né? A incidência de raios solares é enorme, o Atlântico evapora muito vapor d'água, né? Ele forma nuvens, e em contato mais com essas... Estou parecendo Overland falando, né? Mas tanto a gente conversa com eles, a gente vai aprendendo, né? Já conhece, então, já. Com essas frentes frias que vêm do sul, né? Vêm do centro-oeste, e se encontram aqui no litoral nordestino, aí vem essas chuvas. Que eram para vir mais em maio, mas estão vindo em abril, né? Então, é uma preocupação redobrada. Então, não tem mais tempo para você ficar protelando, né? Um problema que vem se repetindo. Eu moro aqui há mais de 25 anos e nós passamos 10 anos sem inundações. Né? Hoje não. Hoje é um ano sim e outro não. Né? Vai ter que chegar um ano sim e outro também para poder alguém fazer alguma coisa. Então, é preciso urgência, porque as pessoas estão cansadas de perderem tudo mais uma vez. Né? Imagina acontecer uma tragédia nessa época, né? Como aconteceu no ano passado, em várias localidades, né, do nosso bairro, várias ruas ficaram intransitáveis. Recentemente, tem mais ou menos uns 15, 20 dias, teve uma chuva no dia de sábado, e não foi uma grande chuva, né, se comparado
as outras, mas várias ruas do nosso bairro ficaram intransitáveis, várias casas alagadas, né? Você pega ali aquela rua do Sim. Colégio Joaquim Vieira Sobral, aquela rua ali do JK, no fundo da pizzaria ali da praça, né? Que eu não estou lembrando agora o nome. O Renatão, ali no fundo do Renatão, que é a rua que dá para o Colégio Joaquim Vieira Sobral, você vê qualquer chuva que tem ali, tem alguns amigos que residem ali, você já tem um alagamento muito grande. Mas tem uma questão muito importante, Problema de drenagem. Ali é um drenagem, problema de drenagem sério ali, né? exatamente. Então, tem Sem uma falar obstrução ali. na ausência, né, professor? Eu queria que você falasse um pouco disso, nós temos 10 minutos ainda. A conversa está tão boa, o tempo passa rápido. Né? Sem falar Passa rápido. é verdade, sem falar na ausência do plano diretor aqui na nossa cidade, né? Que afeta, Pronto. né? Que é o central, podemos dizer assim. Podemos dizer que é a nossa Constituição, né? Em relação ao crescimento da cidade, à urbanização, que o último plano diretor foi no início dos anos 2000, né? Nós temos 20 anos, né? Sem nenhuma revisão. Aconteceu em alguns períodos, alguns encontros, reuniões, seminários, debates, mas de fato o plano diretor ainda não foi revisado e não está sendo colocado em prática. Como é que você está vendo tudo isso, né? Além desses problemas maiores que nós temos aqui em Aracaju, que você bem relatou, mas essa ausência do plano diretor em relação à política ambiental, crescimento desordenado. Pronto, você tocou no ponto nevrálgico. Esse aí é o ponto, né? A quem interessa a não existência de uma reformulação do plano diretor, né? A quem interessa o que? O caos. A quem É, interessa o caos? Quando você não regula, cada um faz como quer, né? E aí é que reside o problema. Então, o plano diretor, que nós chamaríamos assim, a nossa proposta aqui, plano diretor de desenvolvimento urbano sustentável, né? perfeito, Se o plano diretor de crescimento da cidade não for sustentável, ele não serve para nada. Ele só serve para perfeito. atender se alguns, né? Então, o plano diretor ele é fundamental. A municipalidade de Aracaju, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, né? As entidades de classe, os grupos organizados da sociedade que querem uma cidade melhor, precisam encarar de frente o plano diretor de Aracaju. Tem que ser votado esse plano diretor, né? Agora, alguns setores poderosos aí não interessa que ele seja votado, deixa ficar assim, para a gente ir empurrando com a barriga e fazendo cada um do seu jeito. Claro que hoje nós temos a SEMA, né? A Secretaria de Meio Ambiente, só que a SEMA ela está presa à legislação, né? Exatamente. Está presa, então, e tem que ser, claro, né? Tem que ter uma legislação, mas é uma legislação atualizada, sustentável, né? Que se leve em conta a situação das pessoas, o problema das pessoas, e não os interesses do capital imobiliário, tão somente, né? Mas que são só o quê? Meia dúzia, né? Nós estamos falando de um bairro que tem o quê? 25, 30 mil habitantes, né? E toda essa população em São Cristóvão, que quando, como você bem disse, quando inunda, essas pessoas sofrem também, apesar de não serem atingidas diretamente, não ter sua casa com 1 metro de água, né? O seu apartamento, embora alguns tenham, né? Estacionamentos Exato, aí, com perderam certeza. veículos, porque inundou ali E perto nas proximidades da ficam Lagoa. presos em casa, né? Não conseguem sair. A nossa amiga Sara, ela Exatamente. coloca bem aí, né? Está colocado em prática para atender a quem, né? O atual plano diretor Pessoas, tá atendendo a quem? Quem são essas pessoas que estão sim, sendo beneficiadas com esse plano exatamente. diretor? E é como você bem Pois é. colocou, tem que ter coragem para enfrentar isso. E infelizmente a gente não está percebendo nos dias de hoje, né? Essa necessidade da revisão do plano diretor, necessidade de colocar em prática um novo plano diretor, como você bem colocou, que bote como centralidade o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, aqui em Aracaju. E infelizmente o bairro Jabutiana é fruto disso, né? Todos esses Sim. problemas surgem a partir da ausência desse plano diretor, e a Sara colocou bem isso, né? Professor, queria muito te agradecer, nós já estamos quase concluindo o nosso diálogo aqui, a nossa conversa foi muito bom, né? Pena que o Instagram não permite mais de 1 hora de conversa, mas com certeza Isso. nós podemos ter vários outros momentos. Mas eu queria que você pudesse Estamos à disposição. deixar sua mensagem final aí, deixar o seu recado para a população da Jabutiana, a população de Aracaju, em relação a esse momento que nós estamos vivendo, né, em relação ao que a gente discutiu das enchentes, do plano diretor, da política de sustentabilidade,
e dessa pandemia, né, que infelizmente vem atingindo todo o país, todo o mundo, e o nosso bairro vem sendo afetado de forma muito drástica, né? Então eu queria que você pudesse concluir aí com uma mensagem final e te agradecer pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço pelo espaço, né, pela confiança. É, muito obrigado, Jefferson. Com relação à população do bairro, assim, o que eu sugiro é que eles se envolvam mais nos organismos sociais, nas organizações, né? Porque com isso teremos mais participação e teremos mais pressão, né? Temos uma eleição aí para este ano, né? Então, ver realmente pessoas que são comprometidas com o plano diretor, comprometidas com o bem da população. É muito importante a gente estar atento a tudo isso. Então, é isso basicamente. Perfeito. Nosso amigo Zé Roberto aqui mandando um alô, professor Marcos Anjos, agradecer a todo mundo que participou, Abacaxi, nosso querido professor de matemática, Gileno aqui também, dizendo parabéns, professor Vanderlei, pela sua explanação sobre os problemas, Saulo, Zé Roberto falando aí Jabutiana Viva. Então, quem não conhece ainda o movimento Jabutiana Viva, conheça, né, professor? Porque é um movimento importante, um movimento ambientalista, que Vanderlei faz parte, Zé Roberto e vários outros amigos e amigas. Tem um trabalho fundamental. Nossa amiga Margarete, Denise, lá do Santos Dumont, também mandando um alô. E quero muito agradecer a participação de todo mundo. Nós estamos vivendo, né, professor, um momento de isolamento social, e uma das formas da gente poder estar conversando com a população e discutindo temas importantes é através das redes sociais, né? E o Instagram, o Facebook permite um pouco isso, e a gente vem discutindo vários temas ao longo da semana, ao longo desse processo de pandemia. Nosso amigo Max também, que é agente lá, agente de saúde, agente comunitário da unidade de saúde, mandando um abraço. Enfim, a Margareta aqui, o Severino Show manda abraço aí, tá vendo, professor? Muito bem. Margareta é professora também. Nosso amigo Valtso, né, Valtso Costa, que tem um trabalho fundamental na questão da mobilidade aqui de Aracaju, do estado de Sergipe. Enfim, agradecer a todo mundo. Professor, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar conversando. Eu espero que a gente possa ter outros encontros, debatendo outros temas que são importantes para a população, para a gente poder estar dialogando nesse momento de pandemia, sair um pouco, né, dessa energia às vezes muito negativa, que a gente vê nas redes sociais, com muito fake news, com muita mentira, né, com muitas críticas, muito ódio, muita violência. Eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento de isolamento social, de contato familiar maior, para poder pensar qual sociedade que a gente quer, qual a cidade que a gente quer, qual o país que a gente quer. E eu espero que a gente possa ter bons cenários daqui para frente. Então, obrigado, professor, obrigado a todo mundo, a Sara, obrigado a todos e todas que participaram da nossa live e uma boa noite a todos e todas. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau, obrigado. Estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.